tudo isso que a gente falou também, né? E por falar, até, né, vocês tinham falado sobre a questão do embalo, do aconchego que a música traz, as vozes femininas na música, isso, o que traz para a criança, que conexão que ela faz quando tem uma voz feminina? Eu acho que a primeira conexão direta é a mãe, né? Essa voz que ela escuta desde a barriga. E que traz para ela muitos sentimentos, principalmente acho que esse acolhimento, né, de estar seguro, né, ela escuta e ela se sente confortável, acolhido, seguro, né, esse timbre que acalma, né. Eu acho que tem essa função de acolhimento muitas vezes. Claro que tem diversos timbres, diversas maneiras, e a música, né, a voz feminina não tem só essa função e só essa ligação, mas eu acho que a ligação mais humana, mais, né, intrínseca é essa da contato da com a mãe. Legal. Agora tem uma outra pergunta. A música já é tudo isso e mais um pouco. E quando a gente mistura história com a música, que resultado que a gente tem? Aí fica... Eu acho que a história, acho que a primeira coisa que acontece, a história ela fica mais dinâmica, né? Eu consigo às vezes resumir no bom sentido um texto que seria de uma página e que seria difícil você falar para uma criança, você às vezes consegue dar a mesma mensagem com uma canção que ela já canta. Então a criança se sente inteligente por estar assistindo algo que ela conhece, logo, poxa, que legal, eu conheço essa música, eu vou cantar junto. Reconhece. Então ela se reconhece, né? Ela se torna uma espectadora inteligente, logo participativa, ativa, né? Então a música ela tem esse poder de agregar, de concentrar mais a atenção da criança, né? A criança ela tem uma atenção dispersa, né? Eu sei disso porque eu sou uma criança. E a música ela tem esse poder mesmo de falar, opa, estão tocando alguma coisa ali, eu vou ver. E quando ela tá junto com a história, ela traz ela ajuda nessa atenção, e a criança se mostra mais pronta para escutar o que a gente tem a dizer, escutar essa história, porque tem a música junto e também porque ela se interessa muitas vezes pela história. A história é interessante, mas quando a gente une essas linguagens, eu acho que fica muito mais interessante. A criança, né? Hoje a criança contemporânea hoje, ela é uma criança dinâmica. Ela é uma criança que faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Faz parte dessa geração, né? A criança já tem contato com os eletrônicos, então ela tem um tablet, ela tem um celular às vezes. Então ela vai fazer isso, ela vai ouvir música ao mesmo tempo, ela vai mandar mensagem pelo WhatsApp. A criança não da primeira infância, mas com 10 anos, a criança já faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo, que a nossa geração não conseguia fazer. E é tudo muito rápido. E é tudo muito rápido, é tudo muito pro agora. Então, a gente que trabalha com música, com teatro para criança, a gente tem que ter uma preocupação em também ser dinâmico. O que eu faço tem que ser vivo, né? A obra que eu quero mostrar para as pessoas é uma obra viva, e é uma obra que está em processo. O dia que o nosso teatro estagnar e parar, o que eu faço é isso aqui, exatamente só isso que eu vou fazer, ele morreu. Acho que a gente tem que estar em constante evolução, né? Através dessa conquista, a gente não traga também o outro lado. Sim. O outro lado que talvez não seja tão rápido, a palavra, a calma, a atenção. Mas a gente tem que ter essa conquista. A gente precisa fazer com que eles queiram escutar o que a gente tem a dizer. Né? E aí quando a gente consegue, a gente pode dizer muitas coisas muito ricas, inclusive que não é só essa maneira rápida de lidar com o mundo. Não é só esse jeito que tem para lidar com o mundo, né? Tem outras conexões. E tem uma outra coisa também, né? Acho que a palavra cantar e a palavra, os verbos, né? Cantar e contar, são tão parecidos que eu desconfio que lá atrás, no passado, eles eram sinônimos. É verdade. Né? Então eu acho que a gente não une simplesmente a música e o teatro. A gente reúne a música boa, é verdade. com o teatro, né? Teatro sem música... E a gente que trabalha para crianças, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes nós somos a primeira experiência sensorial, teatral e musical que essa criança vai ver ao vivo. Várias vezes, né? Várias vezes. Então, assim, há uma responsabilidade muito grande
pelos feitores do teatro infantil, seja o teatro que une música, ou seja só o teatro, enfim. Essa coisa, existe uma responsabilidade, porque a gente vai apresentar para essa criança a primeira vez dela em contato com isso. E é uma chance muito grande que essa criança queira ir outras vezes ou não. Então, assim, eu brinco que a gente sempre fala que a gente quer ser popular. A trupe tem esse desejo de ser popular no bom sentido, não o popular no sentido raso, né? O popular no sentido, eu quero fazer qualquer coisa para vender. Não, eu quero ser popular porque eu acredito que o que a gente faz através da música e da história chegue em todos os lugares. Então, no mesmo dia a gente consegue, com o mesmo show, com as mesmas músicas, com os mesmos arranjos, a gente vai a uma ONG no meio de uma favela e faz um show para 300 crianças que vão dançar enlouquecidas, vão terminar o show, vão querer saber como é que foi a história, vão perguntar da história, vão perguntar das músicas, e a gente vai no mesmo dia aconteceu isso, em um condomínio, e a festa pousava um helicóptero sem parar, então era um outro público que estava lá. Foi a mesma história, foram as mesmas músicas, As mesmas reações. as mesmas reações e as crianças sentadas na nossa frente. Então, assim, o teatro é como uma praia. É democrático. É democrático, tá todo mundo ali. A gente espera que seja, a gente quer. A gente quer que seja, então a gente quer mesmo atingir, a gente quer não dificultar para quem tá vendo, entendeu? No bom sentido. A gente quer que as pessoas vejam, sintam, se emocionem, curtam, sem nenhum tipo de parede. A gente quer abrir essa parede do teatro da música. Muito bom ouvir uma história, né? É muito gostoso ouvir uma história, né? Se alguém começa a contar, às vezes tem uma pessoa que conversa como se estivesse contando história, tu te acha que é um pouco assim, ele começa a contar e nossa, você fala, ai que delícia, me conta uma história, eu quero viver outras vidas, eu quero viver outros personagens, né? Eu quero ampliar esse mundo de sensações, é isso, uma história é isso, você se coloca no papel de outras pessoas, né? O teatro, a história, você consegue se identificar com personagens que talvez você não se identificaria. Por isso que a música e a história são tão importantes para a formação. Porque quando você se põe no lugar do outro, quando você vê o outro, você se colocando no lugar do outro, você repensa a sua atitude, né? E isso é desde a primeira infância até quantos adultos não estão passando por esse pensamento agora, de se colocar no lugar do outro, né? Então acho que se a gente trabalhar isso desde pequenininho, acho que a gente vai ter uma sociedade melhor daqui pra frente. Se a gente tiver espaço pra isso, né? Mas a gente tem. A galera segue a gente, vai nos shows. Que ótimo. A gente tá... Não só a gente. Não só a gente, vários muito. grupos que são legais, que fazem um trabalho bacana, né? Então acho que é por aí. E que sugestões vocês dão para as mães aí que estão em casa e que querem passar um momento musical com os filhos? O que elas podem fazer para envolvê-los nesse universo mágico que é a música? Muitas coisas. Primeira coisa, Chama a canta. trupe. Chama a gente. Canta pro seu filho. Pula na cama. Pula na cama. E canta, eu pulo, feito a bola. Canta, não sabe cantar essa? Canta Corre Cutia. É. Canta Tirei o Pau no Gato. Mas eu não tenho nenhum instrumento na minha casa. Bata a gaveta no ritmo. Bata a porta do armário no ritmo. Mostre pro seu filho que o ritmo tá na vida. Mostre que você tem prazer em escutar música, seja ela qual for. Pode ser uma música, um rock and roll que seu pai A gente tem um gostou, fanzaço da né? trupe. A gente tem um fanzaço da trupe. Filho de um querido nosso. Que o menino adora rock and roll. E é massa, porque você vê e é muito interessante quando o filho percebe que o pai tem prazer na música que tá ouvindo. Então você vê filhos ouvindo AC/DC com os pais, né? E você vê o menino cantando. Por que o filho tá ouvindo aquela música? Porque o pai tá se divertindo. Os filhos querem se divertir com os pais. Estar junto. Pais, percam percam a vergonha. Esse Percam tempo. a vergonha, ganhem esse tempo. Cante pro seu filho, canta errado, pode errar a letra, pode ir no ritmo que você conseguir, mas canta. Canta. Qualquer música que você cantar já vai ser uma mudança drástica na vida. E põe a música, procure outras canções, né? E mais coisa também, assim, eu agora vou falar de educação musical mesmo.
O Tchutchu é professor. É também. professor formado pela USP, né? Com mestrado. Com mestrado. Não, eu acho o seguinte, a gente às vezes deixa as crianças com lápis de cor e papel pra rabiscar, né? Mas as crianças às vezes começam a rabiscar musicalmente. E aí a gente vai lá e corta, porque a gente quer silêncio. Tá, você pode precisar de silêncio às vezes, né? Acho normal. Mas eu acho que também é legal você deixar ele rabiscar um pouco, assim, musicalmente. Deixa seu filho fazer Deixa seu filho barulho. fazer um pouco de barulho, porque ele vai buscar alguma coisa. Se ele puder fazer barulho, ele vai buscar algo, assim. É verdade. Ele vai... Se A ele gente puder tem fazer um pouquinho vídeo do todo nosso dia de barulho, filho. ele vai aprender. A gente tem um vídeo do nosso filho, né, que é, ele tá ouvindo uma música do Cabeça Dinossauro, do Titãs, e aí ele fica assim, na parede, tá na porta, assim, ele começa... Aí ele começa assim, ele começa a dançar. É muito gostoso, né? É uma libertação, né? É uma libertação, e você reconhecer isso como rico é importante. Né? Você reconhecer que ele tá aprendendo. Que Pais, ele tá...